Gente, eu tô presente, só tô aqui dobrando umas roupas porque eu vou pra Florianópolis hoje de tarde e eu só volto no sábado, daí tô me organizando pra daqui a pouco viajar. É uma viagem, já foi mais perto lá de Florianópolis, já bem mais perto, né? Professora Lélia, chegava 2 horas e meia para chegar, agora é 4 horas, 5 horas. Olha o mini conselheiro! Não estamos lhe ouvindo, professora. Que amor! Que lindo, Henrique! Que isolante muito lindo, muito forte. Muito fofo. Ô, Henrique, esse aí não precisaria nunca fazer DNA contigo, porque É verdade. Eu estava pensando exatamente isso. Como é parecido. Mas tu sabe que eu sempre brinco com a minha esposa que a gente estava com dificuldade, né? Não conseguia engravidar e tal. E aí a gente fez vários tratamentos, não deu certo, a gente tinha meio que desistido e ia partir para, assim, esperar um ano e partir para adoção, né? E aí eu falo que foi um milagre, porque eu viajei para Portugal, fiquei uns dias fora, quando eu voltei ela estava grávida, então o negócio, às vezes, quando não faz filho, o negócio é o marido viajar. Aí a esposa engravida. Já viu as histórias dessas já. Mariana, pensei que era só eu que saio correndo, vai lá, cuida da roupa que está na máquina e faz, e vira, queima o feijão. Às vezes Pessoal, você estava rindo com o Juliano, porque eu estava desfiando uma galinha, e o Juliano, eu aqui, e o Juliano falando, eu desfiando a galinha, né? Enchi de banha, né? Precisa de um pratinho ali. Mas... É a vida, né, professora? Eu costumo dizer que a reunião acaba, mas nunca termina. É verdade. Por isso Carolina, que eu digo que o nosso jeito ainda é obrigada, barato. Chíbia, também. É maior aí pra gente. E eu tenho um agradecimento para a Chíbia e para a Carolina e para o Juliano, sabem disso. Pessoal, voltamos à reunião, então. A Gisele já colocou a gravação, vamos reiniciar aqui. Verificando a pauta, temos um item importante, que é manutenção do estado de conservação dos teatros. E aí eu aproveito esse item para a gente formar essa comissão sugerida pelo nosso conselheiro Adriano Dutra, para uma análise e revisão dos teatros do estado de Santa Catarina. Eu ia pedir, nós já visitamos já semana passada alguns teatros já em Joinville. Eu ia pedir para o conselheiro Adriano, que é quem propôs a pauta, na verdade quem propôs a pauta foi o Alzemir, é isso, Alzemir? Adriano, tá certo, Adriano. E pedir para o Adriano fazer um relato da visita que fizemos em Joinville, visitando os teatros, e passasse mais ou menos o que essa comissão faria. E a partir desse momento, aí quem tiver interessado em compor a comissão dos teatros, podia se dar um nome, se prontificar e formaríamos essa comissão de teatro. Adriano, a palavra é contigo, fique à vontade. Obrigado, presidente. Bom, conselheiros, eu aproveitei a viagem do presidente Luiz Newton e do conselheiro Carlos até Joinville, aproveitei esse embalo e resolvi ir até Joinville para visitar o Teatro Juarez Machado, né? Então, como todo espaço, pela demanda, pelo giro de público e espetáculos, é normal que se tenha um desgaste. Eu confesso para vocês que eu achei até que estaria um pouquinho mais delicada a situação no teatro, né? Fomos recebidos... O teu outro cliente ou já fosse? Oi? Desculpa, não era conosco. Não era conosco? Como eu estava falando, eu achei até que o espaço estaria um pouco mais desgastado pela quantidade de público, de espetáculos que têm sido apresentados lá. Fomos recebidos pelo coordenador do espaço, que é o Davidson, que já é um colega nosso, já foi conselheiro, um atendimento especial, e o relato que nós tivemos é que manutenções, reformas, estarão sendo feitas com o decorrer do tempo, até porque é uma empresa agora que está administrando aquele espaço, né? Então, eu confesso para vocês que o local, ele ainda está legal para receber os eventos, né? Então, a nossa tarefa daqui para frente é tentar visitar os outros espaços, né? Até conversei com o presidente Luiz Newton, para ver essa possibilidade de a gente tentar agendar uma visita ao Centro Multiuso da Beira-Mar de São José, que, na minha opinião, eu acho que é um dos lugares mais delicados em relação à sua manutenção e conservação, né? Então, presidente, o que a gente pode fazer é tentar formar uma comissão, os conselheiros aqui eu deixo à vontade, quem
estiver disposto a fazer essa visitação, a gente se coloca à disposição para poder já agilizar isso. Perfeito, Adriano. Sobre o Teatro de São José, basta fazer um ofício, depois a comissão faz um ofício pedindo para a secretária de Cultura de São José a liberação, e eu converso com ela e já marcamos, já damos prontamente a visita, inclusive com ela lá no dia, se for preciso. Presidente, eu tentei contato com 3 números que a gente tem de colegas, de conhecidos, assim, e não obtive resposta, não tive retorno. Não há problema. Sobre São José não há problema. Falei no início da reunião, a secretária de Cultura de São José foi minha aluna de doutorado, então tenho esse contato com ela, orientei parte do mestrado dela, inclusive. Então tem essa liberdade com ela, tá? Então é só fazer o ofício, eu encaminho lá, converso com ela pessoalmente e a gente já resolve, tá? Então vamos fazer o seguinte, não há um número específico para a comissão, né? Aquele conselheiro que quiser participar, independente da quantidade de conselheiros, é só se prontificar, nós anotamos aqui os nomes, pode colocar no chat se quiser, para formar essa comissão que vai fazer essa vistoria nos teatros. Vejam que, se for alguma deslocação fora de Florianópolis, ou que demande uma viagem mais longa, a gente pode até pleitear diária, mas isso a gente não dá certeza, tá? Eu preciso de carro oficial, tudo. Então, parte do princípio que não tem esse direito, parte do princípio, mas a gente pode tentar pleitear isso, tá bom? Ou uma visita fora da grande Florianópolis. Temos aqui, então, o Adriano, o Henrique, o Juliano, Carlos, alguém mais? Presidente, Sim, senhor. Sim, senhor. Eu posso participar também, tá? Certo, Alzemir. Presidente, assim, a princípio, eu não sei se é isso, mas vamos tentar alinhar aqui. Seria o Teatro do Centro Multiuso em São José, o Teatro de Itajaí, o Teatro Municipal de Itajaí, e o Teatro de Araranguá, como o Juliano sugeriu da última reunião, o Célia Belisário. Certo, a comissão depois pode decidir se inclui mais teatros ou não, tá? A comissão pode propor um plano de trabalho, na próxima reunião apresentar no SEC, o plano de trabalho é visitar esse museu, a comissão é formada por isso, vamos enviar os ofícios e pronto, aí a comissão assume as tratativas. Então, temos aqui, eu pegar Adriano, Henrique, Juliano, Carlos, Alzemir, Mariana, Chibian e Tuta. Isso. E a professora Lélia também se oferece, até porque... Não é que eu não estou me oferecendo, não, o senhor está interpretando errado. Certo, Estou dizendo que eu sou membro nato daqui, a partir de hoje, tá? Por causa que são casas, né, da instituição, mas irei onde for possível também. Certo. O meu nome eu quero que seja colocado assim. Perfeito, professora. Então, assim, independente da comissão, quem vai ser anunciado sempre no conselho, os lugares que vão ser visitados, data, e aí agregamos outras pessoas. Eu não vou participar especificamente dessa comissão, mas faço questão de participar das visitas, tá? Sempre que for feita a visita. Perfeito. Isso. Eu, professora Lélia, a diretora, se formos contactados, podemos participar dessas visitas, tá bom? Eu vou repetir os nomes aqui, se tiver mais alguém me avise, e aí eu começo a pegar as palavras de quem levantou a mão, tá bom? Adriano, Henrique, Juliano, Carlos, Alzemir, Mariana, Chibian e Tuta. Tem mais alguém? Ficamos assim formada, então, a comissão. Antes de finalizar esse item da comissão, passo a palavra para o Carlos e depois para o Alzemir. Aliás, Carlos e depois para o Henrique. Carlos? Presidente, eu acho que está ótimo o grupo e eu sugiro que nós fiquemos sobre não sei se tem a situação de presidência, mas a responsabilidade do Adriano, evidentemente, por Com ser certeza. Né, É importante. mais habilitada para esse tipo de coisa. É importante que haja um coordenador da comissão, tá? Um presidente, coordenador, como quiserem chamar. É muito importante isso. Henrique, a palavra é sua. Também eu acho que nesse sentido do que o Carlos fala, é bem importante essa participação da Mariana enquanto arquiteta, porque, né, tem alguns aspectos, por exemplo, a gente não tem dinheiro para contratar um engenheiro, para fazer uma análise, e daí, em alguns sentidos, a Mariana, com a mão de obra dela gratuita, acaba nos auxiliando. É compartilhada, né? Dependendo do lugar, se tiver o auxílio de custo da diária, já ajuda a minha consultoria, tá bom, gente? Mas só para vocês. Depois a gente, com o calendário de visitação, a gente pode ver com a Gisele se é possível conseguir a passagem de ônibus e as diárias, tá bom? A minha internet aqui está bloqueada, ela vai e volta, tá? Não sei se está acontecendo com vocês também, por isso eu posso cortar a palavra de alguém sem perceber, tá bom?
Então, fica definida essa questão da comissão do teatro e das visitas. A comissão, então, deve entrar em contato, fazer um grupo do WhatsApp, alguma coisa assim, para implementar melhor essa lista de teatros a serem visitados. Se quiserem colocar outros teatros, a decisão é vossa, né? E depois, previamente, tentar organizar um calendário para isso. Se precisarem ajuda para agendamento de algum lugar, falem comigo, e vocês sabem contar com os outros conselheiros que também têm contatos específicos com determinados municípios, tá bom? Passo a palavra a Nedir. Esse trabalho inclui os teatros do interior também? Sim, então pode ser sugerido teatros do interior, é isso, né, Adriano? Sim, lógico. Sim, Lógico. então, esteja à vontade. E Adriano, a Adriana deve Oi. sugerir os de Lages, Não. talvez, né? Já visitou, se inclusive. você depois me dá algumas informações a mais, Lógico. e eu vejo se é o caso da nossa região. Na nossa região, nós temos um teatro famoso que é Joaçaba, Isso. tá? Daí, se for o caso, se eu conseguir alguma informação, eu passo para ti, mas você me orienta daí. Tá, agradeço aí pela informação. Bom? Conversamos ainda. Ok. Perfeito. Então, temos a primeira comissão já formada. Seguindo o item da pauta, vamos trabalhar nas comissões ainda mais um pouquinho, mas seguindo o item da pauta, já aproveito para na ordem, inserir o tema do Teatro Ubro, que tem a ver com teatro também, já pode se passar a ser tema também dessa própria comissão, tá? Isso seria com Alzemir. Alzemir, esteja à vontade para falar sobre o tema, Alzemir. Presidente, só para uma questão de ordem, que tinha me pedido no início, na primeira parte da reunião, o Cristiano botou no grupo ali e pediu para mim, no privado, que justificasse a ausência dele por estar em oficina na UDESC. Tá? Desculpa não ter feito antes. Não, fez muito bem, já tínhamos conversado com ele também sobre isso, tá? Obrigado, tá? Alzemir? Presidente, eu acho que esse assunto aí, inclusive, nós conversamos já previamente na última reunião, né, que, infelizmente, a presidenta Terezinha não pôde estar presente. Na realidade, são tratativas, né, porque, assim, nós fizemos a visita com o CREA e com o Corpo de Bombeiros no ano passado, geramos um relatório, tem laudo do próprio Corpo de Bombeiros. Foi notificada a Fundação Franklin Cascais sobre essa situação e quais as providências, né? Se não estou enganado, veio um ofício dizendo que ia fazer, dar início, tem as reformas, né? Mas efetivamente isso não aconteceu, tá? Pode ter ocorrido lá a troca de piso aqui, ali, mas aquelas reformas, né, que envolve telhado, né, a questão da própria viga lá com esfarelamento, com uma parede com rachaduras, tá? Não sei, teria que olhar de novo, mas o que nós precisamos é duas coisas, que a FCC, que o Conselho, né, faça um ofício, um expediente à FCC, pedindo, né, solicitando à Fundação Franklin Cascais o que efetivamente foi feito. Né? Segundo, o termo, né, de cessão de uso. Né? A que pé está? Ele já venceu? Ele já vai vencer? Né? Porque isso está estranho. Né? Nós não temos nem informação nem de um lado nem de outro. O Conselho provoca, né? O Conselho fica preocupado, mas ficamos sem informação. E os órgãos públicos não podem omitir informações, né? Principalmente entre instituições. Né? Então, presidente, eu acho que a sugestão, né, é fazer esses encaminhamentos, né? Uma minuta, né, de um expediente à FCC pedindo informações, porque não adianta também achar para a própria presidente Terezinha chegar aqui, que ela também pegou isso tudo andando, né? Ela vai dizer, olha, vou tentar fazer, né? Vou buscar um caminho, né? Vou buscar um caminho legal, né? Para descobrir, né? Descobrir o atalho aí, né? Então, acho que são essas informações que a gente precisa na realidade, né? A questão da legalidade, que é a questão do documento mesmo, né? Em que pé, se isso vai vencer, né? A gente não sabe. Eu e o Adriano, nós suspeitamos, né? Que isso tenha vencido em novembro do ano passado.
mas a gente não tem a certeza. Do mesmo lado, nos foi apresentado, não, vocês estão equivocados, está aqui, vai vencer em 2026, um exemplo, né? Então, a gente precisa ter essas informações, mas o que é mais importante mesmo é quanto às instalações. Acho que isso é necessário. O poder, eu lembro que a Casa da Memória também estava naquele pacote, mas a Casa da Memória não é um bem nosso, né? Não é um bem estadual. Estava no pacote de ordem de serviço, mas também não foi feito a Casa da Memória em nenhum tipo de reforma. Se não me engano, nós fizeram só alguma coisa no telhado, tá? A Casa da Memória. Mas, então, presidente, nós não temos muito o que discutir mais, né? O que tem é que ser agilizado essas tratativas. Obrigado. Obrigado, Alzemir. Só para título de informação, gente, na minha breve passagem pela Diretoria de Arte e Cultura em novembro e dezembro do ano passado, estávamos tratando desse contrato que estava vencendo em dezembro do ano passado. Lembro que eu liguei na época para a Roseli Pereira, falando sobre o tema, e ela disse que era interesse da Prefeitura, na época, continuar com o Teatro Ubro, e que estavam preparando a documentação já para enviar para a FCC em dezembro do ano passado, época em que estava vencendo o contrato, tá? Depois disso eu saí, também não soube mais o ponto da situação. Mas esse é um tema interessante, importante, e dá para incluir como tema a ser tratado pela comissão já, comissão de teatro. E uma vez que já foi discutido sobre isso, já foi mencionado, não só agora, mas na reunião passada também já foram falados sobre isso, eu vi que no grupo do WhatsApp também houve um debate com vídeos e tudo mais, eu acho que já é pertinente que seja aprovado nessa reunião um pedido de informação sobre o ponto da situação do Teatro Ubro, tanto para a FCC, Diretoria de Arte e Cultura, no sentido de saber como está esse contrato de concessão, quanto para a própria Prefeitura, no sentido de descobrir se vai haver alguma obra já previamente programada para o Teatro Ubro. Então, seriam 2 ofícios de responsabilidade da Comissão de Teatro e partilhada com a Câmara Temática de Artes Cênicas, né? Compartilhada, até poderíamos inserir patrimônio, mas eu acho que essa comissão do teatro já tem pessoal das artes e do patrimônio, poderia assumir em consonância com as 2 câmaras, e produzir esses 2 pedidos de informação para a Prefeitura e para a Fundação Catarina de Cultura. Se todos estiverem de acordo, ninguém tiver nada contra, a gente considera aprovado isso. E para finalizar a ata, finalizar o item da ata, eu passo a palavra novamente para o Alzemir, para que ele possa dizer alguma coisa. Alzemir. O presidente, eu acho que é esse encaminhamento mesmo, eu acho que é o correto, né? Mas eu tenho também uma preocupação, presidente, né? Eu acho que é uma preocupação de todos, né? Volto a dizer, né? É o jogo do bicho lá, vale o que está escrito. Se por acaso o termo, né, o comodato tenha vencido e vão ser estabelecido um novo termo, tem que garantir tem que amarrar que a Franklin Cascais faça as devidas manutenções, né? Que não fique isso lá, daqui a 10 anos a gente faz, tem? Acho que se tem que, inclusive, dar prerrogativa para a própria FCC, né? E se for possível, tem o próprio conselho, fazer essas visitas para chamar a atenção, tem que fazer, porque a gente sabe muitas vezes, o gestor, o Adriano já passou por isso, tem? O gestor tem a boa vontade, tem preocupado, mas tem mãos amarradas, porque ele não tem o poder de caneta, né? E quando tem uma outra instituição, né, que ajude o gestor a fazer esse tipo, entre aspas, né, pressão, né, e preocupação, na verdade, não é pressão, uma preocupação, isso só vem a somar para todo mundo, né? Então, é importante a gente ter esse papel, nós conselheiros também. E mais a mais, é um bem patrimonial nosso, e nós, tombado, e nós somos responsáveis também pela fiscalização, né, como conselheiros e como cidadão, além de tudo. Tá, presidente? Muito obrigado, Alzemir. Então, fica definido esses itens, né? Serão enviados 2 pedidos de informação para a Fundação Catarina de Cultura a respeito do protocolo de cessão de espaço, né? E outro para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, no sentido de saber se vai haver obras, como é que está o ponto da situação a respeito disso. Isso fica sob responsabilidade dessa comissão de teatro agora constituída, que tem membros de patrimônio, audiovisual e o pessoal que trabalha com teatro com isso, tá bom? Se tiverem algum comentário sobre esse tema, esteja à vontade. Temos aqui o próximo item da pauta, que são a situação dos livros do acervo da Biblioteca Pública. A gente pode tocar essa pauta e depois a pauta sobre o Museu do Mar, e em seguida finalizar a formação das outras comissões. Pode ser assim?
Item solicitado pelo Alzemir, situação da compra de livros para o acervo da Biblioteca Pública de Santa Catarina, conforme previsto na lei. Alzemir, a palavra é sua. Presidente, isso também é outra coisa que... Agora eu não sou mais servidor da biblioteca, mas eu sou um cidadão, eu sou um pesquisador, né? Mas que isso é algo já... Eu não vou ser generoso, presidente Luiz Nilton, tá? Eu vou ser bonzinho com o Estado, tá? No mínimo, 10 anos, tá? Que não é comprado um livro para a Biblioteca Pública do Estado. Ah, tem os livros de autor catarinense. Não, para o vestibular, isso é uma outra coisa. Tá? Isso é uma outra coisa. A Biblioteca Pública, ela é, primeiro, né, a instituição cultural mais antiga em atividade, tá, em Santa Catarina. Tá? Fez 170 anos. Tem um objetivo, uma missão, tá, de grande contribuição à cultura, à arte e à educação catarinense. A Biblioteca Pública, na ausência das bibliotecas escolares em Florianópolis, fez um papel que não era dela, tá, servindo aos escolares do primeiro e segundo grau nas atividades dos seus voltados aos seus currículos. A Biblioteca Pública é a guardiã, por lei, da memória bibliográfica catarinense. Todo livro editado, em qualquer suporte, seja digital, seja físico, o autor tem a obrigação de mandar uma cópia, hein, uma só, para a Biblioteca Pública. Para quê? Para poder fazer essa reserva técnica da memória. Nós ali, muitas vezes, eu tive pessoas lá, parentes, filhos, netos. Eu queria ver, meu pai, meu avô fez uma obra e nós não temos. E a biblioteca tinha lá no seu acervo essa obra. E as pessoas ficavam felizes e perguntavam, tem como a gente fazer uma cópia? Tem? Então, essa grandeza dessa instituição, que tem, né, deveria ter missão estadualizada, né? Eu fui um técnico que sempre defendi em eventos científicos, dentro da casa, que a biblioteca ela tinha que ter outras bibliotecas, tá, regionalizadas para atender a demanda, né, do Estado de Santa Catarina. Ela não é interiorizada, vamos dizer assim. A única ação estadualizada, né, pública, é recente, tá, de 10 anos, que é a Hemeroteca Digital Catarinense. Aí sim, qualquer cidadão, esteja lá em Pumirim, né, esteja lá em São Miguel do Oeste, ela tem acesso, né, a esse acervo parcial. Mas as obras, né, a gente sabe muito bem que eu fico muito preocupado. Eu sei que muitas pessoas podem ficar até com o cabelo em pé. Eu não fico mais com o cabelo em pé, né, para a vida, né? Mas, assim, a pior coisa que pode ter, né, para quem atua nesses órgãos públicos, atua em literatura, em pesquisa, é a censura, gente. E a pior coisa que tem é a censura econômica, com certeza. Ao não dispor de recursos para comprar, para atualizar os acervos para a população catarinense, isso não deixa de ser uma forma brutal de censura. E isso eu não posso comungar. Nós, em pedido de informação, presidente, foi feito e que gerou o ofício 030/2023 do SEC, no ano passado, onde nós pedimos informações do porquê que não está sendo cumprido a Lei Estadual do Livro. Porque a Lei Estadual do Livro, é de 2006, se não estou enganado, ela tem diversos artigos. Tudo é sugestão. Só tem um artigo que é a obrigação. Um dos artigos fala o seguinte: obriga-se o Estado a comprar acervos e colocar na rubrica orçamentária específica livros para as bibliotecas estaduais. Ali fala no plural, mas nós temos só uma biblioteca estadual, tá? Infelizmente. Isso não é cumprido. Aí eu vejo uma informação aqui, claro, a gestora com a boa intenção, a gente conhece os gestores que passaram na biblioteca, a gente sabe também, né, o papel dela. Ela até respondeu, e respondeu nesse ofício aqui, 13, Biblioteca Pública de Santa Catarina, FCC 2023, 19 de maio de 2023.
E aqui só confirma, eu vou mandar uma cópia desse ofício para o grupo, no grupo, só confirma aquilo que eu falo, que não foi comprado. Né? E o pior ainda, que aqueles livros do vestibular que eram comprados, né, eram títulos, né, exigidos lá pela Copérnico, né, pela UDESC também, hoje, quem faz isso é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Isso é da Biblioteca Pública do Estado. Né? É para o acervo. Se o sistema quer comprar para distribuir, né, para as outras bibliotecas municipais, ok. Mas mande aquilo que é da Biblioteca Pública. Mas ninguém está falando só dos livros de vestibular, nós estamos falando de livros de obras gerais. Nós não estamos falando só de autor catarinense. Hein? Da literatura brasileira, da literatura estrangeira. Nós estamos falando de livros técnicos também. Nós estamos falando de livros para concursos públicos, que hoje um dos grandes números de frequentadores da biblioteca pública são pessoal que faz concurso público. Eles vão lá, utilizam o serviço da biblioteca pública, que é o quê? O Wi-Fi, e entram e ficam estudando. Né? É uma outra modalidade de usuário, né? Advindo da tecnologia. Mas a gente precisa suprir. Eu sou de uma época, gente, de 1900, da década de 80, que a biblioteca pública tinha 10 salários mínimos por mês para atualizar o seu acervo. Hoje, os 10 salários mínimos está em torno de 13 mil, né? 13 mil e poucos reais. E nós ainda brigávamos, nós chorávamos que a gente dizia que era pouco. Né? Então, o que nós não podemos concordar é com esse brutal descaso. Você não está penalizando o servidor da biblioteca, você está penalizando a população, aquela população que é tributada. E é a única biblioteca pública do estado de Santa Catarina. Ela tem pai, ela tem mãe, ela não pode viver somente a política de desenvolvimento de coleções dela por doação. Doação as pessoas fazem, a biblioteca aceita, né? Tem o carinho, a população tem um carinho que doa, mas isso não pode ser a única política pública. Tem que ser o quê? Verba para compra de livros. Então, esse déficit, nós precisamos zerar isso aí. Da mesma forma que nós temos que zerar o déficit na saúde, nós temos também que zerar o déficit da aquisição de acervo, gente. Tá? Porque a cultura, ele é um direito constitucional. E é um dever do Estado manter. Então, presidente, nós temos que fazer, não vejo nas loas, a verbinha ali, rubrica, que diz a lei do Estadual do Livro. Acervo da biblioteca pública, tantos R$1.000. Nós precisamos na construção. Por isso, presidente, que eu sou chato com isso, quando eu falo que a LOA precisa ser participativa. A construção da LOA tem que ser feita com todo o respeito àqueles que são responsáveis, né, para fazer, mas ela tem que ser aberta, ela precisa escutar os outros entes, precisa escutar a sociedade civil, precisa escutar os usuários. Né? A gente sabe que uma LOA participativa vai atender bastante, vai diminuir muito os problemas, né, do nosso setor. Então, obrigado, presidente, vamos fazer essa cobrança, né? A cobrança que eu digo não é uma cobrança de pressão, mas a cobrança da lei. Ninguém pode descumprir a lei, que pode ter problemas no descumprimento da lei. Então, alertar, a presidente Terezinha, que é uma pessoa da área da literatura, pessoa que é envolvida com as bibliotecas, né? Quer fazer esse apelo aí, esse apelo como conselheiro, como um ex-servidor, como um pesquisador, como uma pessoa que briga pela biblioteca pública. Eu defendo, porque aquilo foi a minha morada de muitos anos. Eu defendo mais a biblioteca do que a minha casa. Então, presidente, obrigado. Muito obrigado, Alzemir. Às vezes tem coisas óbvias e lógicas que a gente precisa ser lembrado delas, né? Então, essa eu acho que é uma daquelas coisas óbvias
que passa batido e a gente só percebe quando alguém chama atenção, e é por isso que é importante essas falas, esses pedidos, né? Penso que isso pode culminar depois num ofício, num pedido, para que a presidência da FCC dê atenção a esse item da cultura do Estado. Eu abro parênteses para dar um depoimento rápido, né? Em Ponta Delgada, onde morei durante 7, 8 anos, lá nos Açores, quando eu cheguei era tão pequeno que às 10 horas da noite não tinha onde comer, nem fazer lanche, nada. O pessoal chegava no voo atrasado e ficava sem comer. Mas a biblioteca deles tinha uma sala enorme de cinema, tinha uma coleção enorme de DVDs para assistir filme. Eu, quando tinha um tempo vago, ia lá assistir um filme que tinha acabado de sair no cinema, mas estava lá disponível. Um monte de CD para ouvir música à vontade também, com fones, coisas que a gente não tinha dinheiro para comprar. Mas a Biblioteca Pública de Ponta Delgada tinha acesso a tudo isso, além dos livros, todas as revistas de Portugal e todos os jornais de Portugal estavam lá disponíveis diariamente. Então, a gente precisa esquecer que a biblioteca é só um lugar de livros, mas também de literatura, em geral, né? Da música, de tudo isso. Né? É muito amplo a questão literária. A palavra, então, com o Carlos. A Nedir levantou a mão, mas baixou, né, Nedir? Então, passa a palavra para o Carlos, depois para o Alzemir novamente. Carlos. Eu gostei bastante de ouvir com atenção a fala do Alzemir. O que a gente está falando ao escutar essa fala do Alzemir, está remetendo à questão da memória, a questão da identidade de um Estado, né, para com o seu acervo. E é profundamente preocupante. Só para ilustrar, há tempos atrás eu fui procurado por um editor de São Paulo que queria republicar todos os ganhadores do Prêmio Jabuti. Era uma editora em São Paulo que tinha um projeto para republicar todos os ganhadores do Jabuti. E como meu tio Odemar havia sido o ganhador do Jabuti, eles fizeram contato comigo para que eu tentasse intermediar, junto à família do tio Odemar, a liberação do livro dele. E aí procurei minha tia falou que era com o meu primo, que eu tinha que me entender. Procurei meu primo e ele simplesmente disse, não temos interesse. Eu fiquei chocado na época, eu digo, como não tem interesse? Pelo amor de Deus, não tem dinheiro na história, não. Isso aí é memória, cara. Daqui a pouquinho ninguém sabe mais quem foi o Odemar. Simplesmente cairá no esquecimento. Então, é um pecado isso, deixar isso aí ir se desmontando, deixar isso aí caindo ao relento, é um absurdo. Então, isso é um compromisso com a memória e é um compromisso com a identidade da gente, né? Então, faço votos para que realmente a gente consiga empunhar essa bandeira com muito empreendimento nosso, tá? Muito obrigado, Carlos. Alzemir, posso passar a palavra para a professora Lélia, depois devolvo para si, pode ser? Mas para finalizar o tema. Agora Obrigado, Alzemir. O Alzemir hoje é uma gentileza que eu estou até preocupada. Agora eu vou falar aqui, a Lélia é escritora da academia, e que aqui estou aqui no conselho. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu saí ainda há pouquinho, fiquei um bocadinho fora da vista aqui, porque o senador Esperidião Amin me ligou. E o que ele queria? Ele queria me contar exatamente o que o Carlos acabou de dizer e vai até no comentário do Alzemir. Ele queria pedir o meu socorro porque ele queria muito publicar um livro esgotadíssimo, mas que é importante, já teve várias, na coleção dos livros editados pelo Senado Federal. São livros que são distribuídos graciosamente. E aí era um grande escritor de Lages, e a família disse a mesma coisa que a tia do Carlos disse, não tenho o menor interesse. Aí a minha cabeça já funcionou, se não tem o menor interesse, não adianta ir atrás, vamos atrás de quem pode resolver, porque nós não podemos perder um espaço como Senado Federal, que oferece essa quantidade, essa possibilidade de editar um livro de grande importância histórica. Então, isso também ocorre, né, Alzemir? Também ocorre. Eu não sabia
Eu pensava, Ozemi, que aquele projeto Concali, que eu vejo muito pouco no número do livro, por isso que quando eu disse, mas só 100, porque eu pensei na biblioteca. Eu achava que aqueles livros também poderiam ir para a biblioteca, para o setor catarinense, mas há livros e livros, né, Ozemi? Há certos autores que tem que estar ali presente. Eu tenho um armário lá, está até na minha sala, lá na academia, te convido até para uma hora ir lá ver, que são livros clássicos de primeira edição de autores catarinenses, como o Altino Flores, por exemplo, tá? Que temos lá. E que eu espero, então, o que eu tenho pensado lá e tenho conversado com os pares nesse recurso que a gente recebeu aqui do Estado. Nós vamos usar isso para reeditar esses livros. Não é o meu livro. Eu estou viva, trabalho, posso conseguir um patrocínio ou eu mesmo bancar o meu livro. Mas aqueles já foram, aquele é a memória do Estado. Tá? Então, estamos buscando naquele pequeno armário, não é grande, de aviso, aqueles livros para ver se eu consigo, com esse recurso, que não é muito, mas que recebemos via Fundação, a Lei 173, que muita gente pergunta por que recebe, é para isso. E nós vamos reeditar esses livros. Tem que ter a coleção da ACL dos livros clássicos, importantes para a comunidade, e que serão doados, por exemplo, para a Biblioteca do Estado. O secretário estadual de Educação conversou comigo no dia 17 de outubro para estimular a criação, eu já falei isso aqui, da Biblioteca dos Autores Catarinenses. Então, vamos realizar isso, vamos fazer. Como é que vamos chegar esses livros até lá? Tem que fazer a circulação do livro, né? Não vai me aparecer lá ser candidata a uma vaga da academia, apresentando como referência bibliográfica, blog, links, participações online. Isso aí é muito prático aqui, mas o livro impresso, esse que é o grande documento e que não vai morrer, com certeza, tá? Não, sei que eu não vou poder ajudar muito, mas pela academia, se eu puder ser útil, se a Academia Catarinense de Letras, nos seus 104 anos, puder ser útil a nossa diretora da biblioteca, que é muito boa, por sinal, a Cléo, ela sabe que pode contar com a academia. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lélia. Pessoal, vamos finalizar esse item da pauta, então, com a Alzemir, né? E... Alzemir. Não, Lili. Microfone desligado, Alzemir. Alzemir, seu microfone. Está sem som. Desculpa. A sugestão que eu faço é um novo pedido de informações, tá, à FCC, para saber o quanto está previsto para aquisição de livros, né, para o acervo da Biblioteca Pública, conforme previsto na Lei Estadual do Livro. Pronto. Aí, né, a gente está embasando legalmente. Aí vamos dizer, não, está previsto. O grande problema é que a FCC coloca geral, hein? Tanto biblioteca pública, tá, mas o quê? Quanto para a biblioteca pública? Quanto de quê? De manutenção? Quanto de aquisição? Né? É isso que precisa. O orçamento ele tem que ser destrinchado. Quanto mais aberto o orçamento, melhor. Inclusive, para controle. Né? Agora, se você bota 1 milhão, tá, mas 1 milhão para em quê? Em que vai ser investido esse 1 milhão? Né? Pode ser de compra de mobiliário, pode ser, né? Precisando saber o quê? Né? A lei é clara, ela diz que tem que ser rubrica específica para compra de livro, ponto. Não vamos brigar com a lei. Para que brigar com a lei? Se a lei está sendo clara, né? Ela não está sendo subjetiva. Então, presidente, esse é o pedido. Quanto que está previsto na lei? Um bichinho ontem me soprou no meu ouvido lá na LESC, tá? Inclusive, Henrique, ontem eu não dei muita atenção para você quando passou com a sua esposa e com o seu filho, que me cumprimentaste, é que eu estava ali falando com o deputado Camilo, convencendo ele da importância de votar contra a mudança do hino. Né? Então, ontem, alguns deputados do lançamento do livro da Giana, eu já estava fazendo lá a nossa política também, né, na nossa posição.
Mas estão falando em 120 milhões, tá? Na LOA para cultura. Ótimo, ótimo. Mas eu quero saber desses 120 milhões, quanto seria destinado à biblioteca pública, especificamente à compra de livros. Pronto, é só um pedido de informações nesse sentido. Tá, presidente? Perfeito. Perfeito. Então, só lembrando a todos, tá? Deixa eu só, não, eu preciso fazer uma defesa aqui. Sim. Lembra que a presidente assumiu agora em setembro vocês gostam da palavra demanda, os pedidos, a solicitação, as encrenca parada, tá cheio naquela mesa. Nós devemos fazer esse encaminhamento e esperar, ela não deixa ninguém sem resposta, vocês sabem disso, nós temos que confiar, né? Porque assumimos junto aqui, vamos confiar e tenho certeza que ela vai responder. Teremos Por já, favor. teremos já quase uma centena de livros cadastrados pelo Cocalic, passíveis de compra pelo FCC. Isso já é uma boa sugestão de aquisição, né? São Claro. muitos livros selecionados e que vão ser cadastrados com facilidade de compra pela FCC, sem problemas de compra. Então, já é uma sugestão para isso. Lembrando, então, que todos os ofícios que ficaram acordados aqui devem ser feitos, a minuta deve ser feita enviada para a Gisele a mais pronta possível, né? Peço que passem pelas comissões, para que todos possam ver os ofícios, para que não saia nenhum ofício um pouco mais agressivo, para que as coisas sejam mais diplomáticas possíveis, né? E seja enviado para a Gisele, para que a Gisele possa formatar, numerar certinho, dar os encaminhamentos. Os ofícios que não forem enviados para a Gisele não serão enviados, não vão ser dados encaminhamentos, tá bom? Fica acordado dessa forma. O próximo item da pauta, eu vou tentar agilizar o item, que é um item pedido pela Alzemir, na verdade. É um pedido de informação sobre o Museu do Mar, fechado para reformas de 2021, inclusive com verba liberada de 22 milhões de 2022. Eu penso que a diretora de patrimônio aqui presente, a professora Lélia, já pode acatar esse pedido, né, e trazer talvez numa próxima reunião algumas informações mais detalhadas a esse respeito, mas em todos os casos eu passo a palavra para o Alzemir. Para a gente, a pauta é bem pragmática, a pessoa responsável está aqui dentro, a gente pode fazer o pedido para ela e já seguir para o encerramento da reunião com as comissões. Alzemir, tu não precisa nem gastar o verbo e repetir tudo que tu já falasse na reunião passada, eu estou ciente. Aquela verba do Carlos Moisés, de 20 milhões de 2021, nós temos que ver onde é que foi parar aquilo, porque lá naquele recurso não foi gasto. O recurso que tem é aquele 3 milhões. Mas eu faço questão que você encaminhe o quanto antes esse pedido e que eu darei uma resposta de preferência na próxima reunião já, inclusive um parecer jurídico sobre o assunto. Tá bom? Perfeito. Isso. Isso que eu sugeri mesmo, é importante oficializar no papel para que a professora também tenha já o relatório de respostas dadas, etc. Tá bom, gente? Acerta assim, Alzemir? Posso só complementar? Pode. Claro. Bom, ainda bem que a professora Lélia foi bem objetiva, né, já antecipou, e agora nós temos ela como aliada, né, e como ouvidora, né, vai ser a nossa ouvidora também. Mas, presidente, eu acho que é isso mesmo, é um pedido de informação, por quê? As pessoas, tá, eu vou falar, os servidores não sabem como é que está aquilo ali. Olha a angústia desses servidores ansiosos. Depois, ele libera a verba, faz aquele foguetório, sai na imprensa e nada acontece. A gente sabe que tem os ritos, né? Até um projeto desse tipo, mas, gente, nós estamos falando isso de 2021, já vai fazer 3 anos, né? É que esses projetos já não estão prontos? Ou então está onde? Está na Secretaria da Infraestrutura, né? Em que essas informações que a gente precisa saber para a gente poder repassar isso de forma tranquila, serena, né, com objetividade. Mas mesmo assim, aproveitando que a professora Lélia está agora, né, sob o comando, vamos dizer, né, da segunda, acho que é da hierarquia, o diretoria de patrimônio é das mais importantes ali dentro da FCC. Professora Lélia, vamos fazer, junto com o Conselho, uma visita técnica lá no Museu Nacional do Mar? Vamos fazer essa visita. E isso é muito bom, porque os servidores vão poder, poxa, que bom, aí o SEC está junto, a diretora de patrimônio, para essas pessoas poderem ficarem mais tranquilas, gente. Vocês não sabem o que é ficar 3 anos dentro de um órgão, tá? Estão trabalhando, estão fazendo outras coisas, mas, assim, o museu é algo importante para a cidade, para o Estado. Hoje eu estou falando do museu que é o 6º
é o sexto maior museu temático do mundo e o primeiro do país, da América Latina, se não me engano. É o Museu Nacional do Mar. Então, olha o patrimônio, né, que nós temos, o acervo que nós temos, né, a visibilidade desse museu para a cidade, para o Estado, né, para o Brasil. Então, eu faço esse convite, a gente criar uma comissão, para o professor Lélia, a gente ir lá fazer essa visita, para as pessoas, inclusive, observarem a que ponto está aquela situação. É importante visualizar isso. Não é para assustar ninguém, não é para dar notícias negativas na imprensa, nada disso. É para dar conforto. Eu acho que isso é importante, conforto para todos. Uhum. Ou eu posso pedir, presidente Luiz Nilton, deixa só eu dizer para os conselheiros que encaminhe essa solicitação para a diretoria, mas também para a presidente Terezinha Debatim, em primeiro plano, sensibilizando da necessidade de conhecermos a situação atual do Museu do Mar. O Luiz Nilton lembra bem, em 2021 já havia essa encrenca do Museu do Mar caindo o telhado, lembra da história do telhado? Que a pessoa que estava lá nunca respondia. Eu disse, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Mas outras demandas, outros pedidos aconteceram imediato naqueles 10 dias, foi muita coisa realizada em 10 dias. Então, agora, façam isso, mas como é uma visita do Conselho, eu preciso que seja encaminhado direto à presidência. Uma coisa é responder o que vocês estão pedindo sobre o que você acabou de pedir agora, né? Que eu disse, faz que eu vou responder, que é sobre o... Ah, meu Deus, deu um branco agora? Acabamos de falar sobre esse assunto, minha Nossa Senhora. Estou caduca. Dos livros. Ah, isso, exatamente. Isso é uma situação. Agora, a visita do Museu do Mar é outra. Então, é uma visita para ver a real situação. Tá? Não era patrimônio, que eu disse que ia falar com o nosso jurídico sobre esse assunto, sem demoras. Obrigado, professora Lélia. Conselheira Leila, a palavra é sua. Sobre a visita ao museu, muito interessante, e pode ser proveitoso um contato com o IFAM, porque eles estão fazendo uma reunião por mês. Desde o mês de maio, quando veio o presidente nacional, quando foi a São Francisco do Sul, o presidente nacional do IFAM, numa reunião que estiveram presentes integrantes da CI, integrantes da fundação, eu estava no caso, e também integrantes lá da Secretaria de Cultura Municipal, integrantes da Associação Empresarial de São Francisco do Sul, a imprensa, né? Sempre foi um encontro com vários setores, a prefeitura, o próprio prefeito, e desde maio, desde aquela data, se faz uma reunião uma vez ao mês, mas geralmente lá, uma ou outra foi virtual, né? E desde agosto, pelo menos, ou final de julho, todo o processo está no GGG, no Grupo Gestor do Governo, porque não há nada mais a fazer tecnicamente, o projeto está completo, a parte da CI, tudo. Então, a hora que o GGG liberar, a CI publica. É isso, obrigada. Muito obrigado, conselheira Leila. Então, ficamos assim, a Alzemir faz o ofício, envia para a presidência da FCC, para as duas coisas. Primeiro, para solicitar o ponto da situação, e vai ser encaminhado depois para a diretoria de patrimônio, e para fazer a visita do conselho, da comissão do conselho lá, certo? Adriano? Ô, presidente, eu estava aqui ouvindo com atenção e, de repente, eu já aproveito essa viagem também para fazer uma visita ao Cine Teatro 15 de novembro, bem no centro ali de São Francisco do Sul, bem próximo ali do museu. Excelente, excelente. Alzemir. Só esclarecimento, presidente. Essa minuta eu passo também primeiro na Câmara de Patrimônio, é isso? Isso, eu peço que passe na Câmara de Patrimônio, porque sempre tem algumas sugestões a mais para ser dada, mudança de algumas palavras, até para mais diplomático. Às vezes a gente não percebe o que escreve, outras pessoas podem apontar alguma coisa para melhorar o texto. Sempre assim. E aquele da biblioteca passa na comissão, na Câmara de Letras. Isso mesmo. Isso. Faz a minuta, envia no WhatsApp, o pessoal dá um ok e encaminha, tá bom? Ser mais prático possível, assim, tá bom, gente? Perfeito.
Pessoal, finalizados esses itens da pauta, vamos tratar das comissões que temos que formar aqui. Temos uma comissão do PNAB, né, que a Sueli tinha solicitado na reunião passada, foi isso, Sueli, ou a Carolina, não tenho bem certeza. Então, vamos fazer o seguinte, quem tiver interesse em participar da comissão do PNAB, pode dar os nomes, eu vou anotando aqui, para a gente formar essa comissão, tá? Quem levantou a mão? A Gisele. Pode falar, Gisele. Apenas para registrar, presidente, que já existe uma comissão da PNAB que discutiu o PAR. Então, para saber se não é interessante manter o grupo que já vinha discutindo sobre a temática, ou se será criado um novo grupo. Certo, a Sueli, se puder dizer o nome desse grupo que fazia parte, a gente pode até manter... Eu acho que ele pode ser o fórum, a partir do fórum agora. Porque a comissão trata do edital da PNAB, é outra coisa, né? É outra questão. Então, a gente pode aglutinar, né? Aglutinar. Perfeito. Qual é a sua sugestão, então, Sueli? Pegamos a comissão já existente e acrescentamos alguém mais se tem interesse, ou que se cria uma nova comissão? Não, eu acho que a comissão que existe lá trata do edital. Certo. Do edital, né? Do edital propriamente dito. Aham. Essa nossa proposta agora é o GT desse fórum. Certo. Perfeito, então. Vamos criar uma nova comissão e vou passar a palavra para o Henrique. E aquele que tiver interesse em participar da comissão, já pode ir dando o nome no chat, eu já vou anotando aqui, tá bom? Henrique, a palavra é sua. Não, é só porque eu lembro que eu participava dessa comissão do PNAB, só que como eu já estou na da Medalha Cruz de Souza, já estou nessa outra agora aqui que a gente fez das visitas ao teatro, daí essa do PNAB eu não vou participar. Aí só se for manter a mesma configuração anterior aí para tirar meu nome. Obrigado. Perfeito, não vai ser mantido então, tá? Mais alguém interessado? Carolina, pode falar. O microfone, Carolina. Surgiu uma proposta que era que o fórum tivesse, então, 3 eixos, né? Então, só queria relembrar aqui quais foram os eixos que ficaram. Um deles seria a retenção do imposto de renda na fonte, sobre os editais de fomento, e os outros 2 seriam quais? Sueli? Legislação, né? A legislação, para a gente ver, né, como que pode tentar, de repente, né, levar para a LESC alguma coisa. Eu acho que é importante. Certo. Temos aqui até agora o nome do Alzemir, Sueli... Alzemir, não. É Alzemir, é isso? É Alzemir, Sueli e Karen. Mais alguém interessado a participar da comissão? PNAB? Ô, presidente, essa comissão é aquela comissão que foi criada na outra reunião para fazer a discussão da retenção? Sim, senhor. Uhum. Tá. Isso, tá. Então, temos esses 3 nomes por enquanto. Carolina está interessada em participar, não sei. Sim, eu coloquei meu nome ali, e aí eu coloquei o nome do eixo, que seria retenção de imposto de renda na fonte e prestação de contas sobre os editais de fomento. Perfeito. Então, temos aqui a Alzemir, Sueli, Karen e Carolina. Se mais alguém quiser participar, pode se apresentar, não precisa, pode se apresentar, ou a comissão fica composta por esses 4 membros do conselho. Os demais colegas, é claro, se forem requisitados ou se puderem contribuir de qualquer forma, é importante que sempre fiquem disponíveis para isso, tá bom? O Henrique está informando que para retirar o nome dele da primeira comissão também, ou só dessa não faz de parte, mas da primeira. Essa sim, da primeira eu vou participar, só não vou participar do PNAB. Certo, essa daqui não tem no seu nome, pode deixar, bom? A Gisele pede para repetir o eixo, por favor, repitam os eixos aqui no chat para ela, para ficar registrado. E vamos participar vamos criar a comissão, então, comissão para analisar como é que foi a eleição passada, a respeito das informações passadas pela NEDI. Não seria uma comissão eleitoral, não é a comissão que vai organizar a eleição, mas a comissão que vai analisar se houve problemas na eleição do Conselho Estadual de Cultura do ano passado, tá? Com base no relatório final, a gente pode sugerir sugestões de alteração, melhoria para a comissão eleitoral, que vai ser formada depois, tá bom, gente?
Então, quem tiver interessado em participar dessa comissão eleitoral, pode passar o nome. Eu me ponho interessado, é claro, já coloco meu nome aqui. Temos o Luiz, temos a Sueli. Questão de ordem, também. Sim. Só confirmando com a Sueli. Sueli, você está falando da legislação sobre esses itens que a gente comentou, da retenção de imposto de renda, da prestação de contas, para transformar isso numa normativa legal? Ou é outra coisa? Não, pode ser isso também, mas pode ser uma mesa com a questão dos contadores lá, né? A legislação mesmo, propriamente dita, tá? Com referência aos contadores, a gente fazer uma mesa de instrução e tudo mais. Mas sobre o quê? Desculpa, eu não entendi. Sobre a questão do edital mesmo, como é feito essa prestação de contas, como é prestado o IR junto à Receita Federal. Então é o mesmo eixo, Gisele. Vou acrescentar ali legislação, porque assim, pode se dividir as mesas, é isso? Um sobre legislação, a outra para sobre a problemática, seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. Exatamente. Vejam que após formada essa comissão, nas conversas que vocês desenvolverem ao longo da semana, dos meses, tá? Vocês vão descobrir outros eixos também, vão descobrir outras linhas que precisam ser debatidas. Então, não é preciso bater o martelo nos eixos nesse momento. Bom, na conversa, vocês vão descobrir outras informações, outros itens importantes, e até mais importante, talvez, do que esses que vocês estão debatendo agora. Bom, isso vai acontecendo, perfeito? Eu ia, desculpa, presidente. Sim, Eugênio, fica à vontade. Eu ia falar a mesma coisa, acho que é isso, na verdade, não ficou claro ainda, não ficou definido quais são os eixos, né? Foi falado só que um eixo importante seria esse sobre a questão dos impostos do MEI, enfim, essas coisas que precisassem de uma organização e de uma resolução que amplia mais de um órgão ao mesmo tempo. Então, por causa disso, se pensou, a professora Lélia falou aqui no chat, de incluir no Fórum dos Conselhos a questão do imposto de renda e tal. Aí é só uma questão depois de alinhar e ver quais são os eixos, como é que vai se organizar o fórum, mas isso não está definido ainda, né? Vai ser feito ao longo do trabalho. Isso que eu entendi. Só uma observação, presidente. O fórum que está se pensando para tratar a legislação, retenção de imposto de renda e os editais de fomento, mas com foco na PENAB, não é o mesmo do Fórum dos Conselhos. Não é uma confusão aqui, mas é importante que todos falem para a gente poder... Isso é. Perdão, mas não é no chat, seria o mesmo que poderia ser o mesmo. Foi dito no chat. Não. Eu não escrevi nada disso no chat. Eu ia escolher a próxima comissão a formar vai ser a comissão para o Fórum dos Conselhos Municipais, é isso, né? Aquele que a Bia tinha dado a ideia de organizar e ficamos de criar essa comissão, tá? Vai ser a próxima a ser formada. Então, só para recapitular, depois eu passo a palavra para vocês, peço desculpa, tá? O primeiro que foi criado foi anteriormente foi criado foi o Fórum a Comissão do Teatro, né? Adriano, Henrique, Juliano, Carlos, Alzemir, Mariana, Chibian e Tuta. Depois definimos a comissão para trabalhar o PNAB, né? Esses itens específicos do PNAB. Ficou com Alzemir, Sueli, Karen e Carolina. E agora estamos falando da comissão relacionada à eleição passada, a análise da situação, como é que aconteceu a eleição dos conselheiros, para a gente verificar se houve algum erro, se há itens que podem ser alterados, para que possamos sugerir para a comissão eleitoral fazer as devidas alterações, mas basicamente para a gente analisar como é que aconteceu a eleição passada e que se houve problemas na eleição passada, para a gente deixar isso claro, para poder botar no relatório e para todo mundo ficar ciente do que aconteceu. Nessa comissão temos o Luiz Newton, Sueli, André, Nedir, Karen e Mariana. Mais alguém interessado em participar dessa comissão? Questão de ordem novamente, presidente. Sim, Carolina. Para deixar bem claro. Foi falado no Fórum dos Conselhos e antes tinha sido falado nesse fórum sobre a retenção do imposto de renda e tudo mais. Aí falaram em incluir essa questão do imposto de renda e da prestação de contas como um eixo dentro... É verdade, eu falei. Dentro do Fórum dos Conselhos. Essas também... Pode ser um item, mas a comissão do Fórum dos Conselhos é outra.
Fórum do Não, Conselho ok, depois... entendi. Inclusive, por isso que eu coloquei ali, que no meu caso, eu estou só no GT daí, do fórum desse eixo. E aí, e também só para esclarecer, que não é um eixo sobre o PNAB, é sobre os editais de fomento, incluindo o FINAB, porque a gente terá por mais 4 anos, né? Então, alteramos o nome para editais de fomento, pronto. Isso. E não é a comissão para o encontro de conselhos, não é para isso, tá? Presidente, só Isso é uma outra questãozinha coisa. de ordem. Presidente, fui eu que sugeri, quando eu vi a posição da conselheira Sueli, eu disse, olha, para que nós marcarmos 2 datas, nós temos umas agendas de trabalho tão cheias, na reunião do fórum de conselho, um braço poderia ser exatamente para esse tema, pode ser um dia inteiro, de manhã à tarde, só com aquele assunto, entende? Se o senhor acha bom fazer 2 grupos, tudo bem, mas nós estamos falando em custos, tá? Que nós vamos ter, custo na realização disso aí, material, exposição e tal, e que podemos fazer uma coisa grande, com qualidade, em 3 dias, não precisa ser um dia correndo desesperado, 3 dias para reunir e pode ser um dia dedicado apenas àquele eixo, específico do qual a Carolina tem falado. Não só ela, mas tem falado. Certo, uma coisa é a gente fazer uma conferência, né, dos conselhos municipais, outra coisa é a gente tirar um dia da conferência dos conselhos municipais e tratar só de Mas não é editais de conferência, fomento. é um fórum, é diferente. Fórum dos conselhos municipais. Fórum dos conselhos municipais. Então, o pessoal vem dos municípios todos para cá, passar 3 dias, mas um dia deles eles vão falar só de editais, que pode ser falado online também ou separado num dia. Isso é uma decisão que vocês podem tomar depois, tá? Eu não sei se convém. O que acontece é que a comissão da conferência ou do fórum dos conselhos municipais é que está prevista lá para meados do ano que vem ou para depois. Tanto é que a sugestão da formação da comissão seria para o ano que vem. Estamos formando agora. Já a questão dos editais é urgente, porque se a gente tratar desse tema no meados do ano que vem, os editais do ano que vem vão entrar todos sem essas informações. Porque meados do ano que vem, os editais já estarão na metade do caminho. Mas o fórum também é importante, o fórum já podia ser aberto no final de março ou mesmo início de abril, já planeja para estar... Não é bem assim, porque o conselho provavelmente já vai voltar em fevereiro a trabalhar, a ter reuniões, né? Então, se alguém tivesse prontificar a trabalhar durante o mês de janeiro e fevereiro, tudo bem, mas eu não sei se os conselheiros vão poder trabalhar nesse período. Estou aqui. Tá? Então, a sugestão que eu dou é que as 2 comissões sejam separadas para tratar de assuntos diferentes. Ponto. Dentro desse processo, se acharem que dá para inserir no fórum dos conselhos municipais essa parte, ok. Certo? Independente disso, eu percebo que o trabalho relacionado aos editais deve ser urgentíssimo, tá? Se conseguirem fazer o quanto antes, até porque o número de pessoas que vão falar sobre os editais é pouca, e ele pode, inclusive, ser online, tá? Aberto ao público, para fazer perguntas, etc., online, e isso dá participação de todo o Estado em relação a isso, tá? Outra coisa é que se querem fazer o fórum dos conselhos municipais de forma presencial, é um trabalho de organização um pouco mais longo. Vocês perceberam como foi a Conferência Estadual de Cultura, tá? O trabalho que deu e tudo mais. Acrescentando isso, acresce todo o trabalho, R$400 mil investidos da Fundação Catarinense Cultura para esse fórum, para essa conferência. Tá? Não teremos R$400 mil para organizar o fórum do Conselho Municipais, talvez nem 50, talvez nem dinheiro para isso, só ajuda de suporte técnico da Fundação Catarinense Cultura. Podemos pleitear, mas não temos essa garantia. Então, as coisas não serão fáceis. Se quiser fazer presencial, não será fácil, vai ser difícil. A gente faz, mas é preciso ter essa consciência para quando a gente começar a trabalhar, saber que não vai ser fácil, tá? E pleitear de todas as formas, de todas as fontes, para fazer isso da forma como a gente quer. Então, criado a comissão que vai trabalhar a eleição passada, criado a comissão que vai trabalhar os editais de fomento, né? Vamos criar agora a comissão que vai trabalhar o Fórum de Conselhos Municipais. Antes disso, eu vou passar a palavra para a Nedi. Pode falar, Nedi. É importante, necessário lembrar que, não sei quantos, mas muitos municípios, o pessoal da cultura vai mudar, porque muda o prefeito, tá? E, infelizmente, os conselhos municipais andam, né, cutucados ou levados pelos gestores municipais. Não deveria ser assim,
mas a maior parte dos lugares é assim. Então, tem que dar um tempo aí de organização dos próprios municípios. Muito obrigado, Nedi. Isso reforça aquilo de organizar para meados do ano que vem, esses primeiros meses do ano, para que as coisas comecem a se encontrar. E até para que seja um trabalho organizativo mais adequado, né? Se for presencial mesmo, acredito que meados do ano que vem pode acontecer. Nedi, quer falar novamente, é isso? Não, eu levantei a mão por acaso, só vi Bom. que o Pinheiro, não foi O intenção, André. mas vou aproveitar e falar que o Pinheiro Neto pediu para participar do GT das eleições. Aí no Certo, chat. já vou acrescentar aqui Pinheiro Neto também, então. André, pode falar, André, fica à vontade. Só na linha, só para também lembrar como gestor, como a Nedi colocou, geralmente as prefeituras, ainda mais se for fórum presencial, a maioria das prefeituras tem a dotação orçamentária liberada metade de fevereiro, para essas questões de viagem, assim, então, janeiro, fevereiro são meses, março ali já começa a engatilhar. Então, com a troca de gestores e com a questão financeira só liberada para fevereiro, para março ali praticamente, então, para não dar vazio, né? Então, só deixar também essa observação. Certo, muito obrigado. Então, temos então a comissão eleitoral formada: Luiz, Sueli, André, Nedi, Karen, Mariana e Pinheiro Neto. A comissão dos editais: Alzemir, Sueli, Karen e Carolina, e falta a comissão da conferência do Fórum Municipal de Conselhos. Sara, pode falar, Sara. Presidente, eu só fiquei confusa agora com uma coisa. Essa comissão das eleições que está sendo formada, ela vai trabalhar em duas frentes, enfim, investigando qual foi o problema da eleição passada e já organizando a próxima? Ou ela é uma comissão só? Porque daí eu acho melhor a gente não chamar a comissão eleitoral, porque senão isso vai dar confusão. A gente pode a gente, chamar de qualquer repente, nome, mas não vai sei ser lá, para eleição, não. Comissão Eleições 2023. Pode ser. Uhum. Algo nesse sentido, porque eu fiquei confusa agora do que a gente estava tratando especificamente. A comissão eleitoral vai ser criada posteriormente, certo? Certo. Só posso Ali. falar, presidente? Só para esclarecer um pouquinho a Sara, é o seguinte: essa comissão de eleição mesmo, que vai tratar da eleição do próximo ano, ela é composta pela FCC, tá? Ela é composta pela FCC e é a partir de, se eu não estou enganada, é julho, que ela é formada, tá? Que ela é formada. Podem participar do SEC somente aqueles conselheiros que não participarão do pleito, tá? Aqueles que não vão tentar reeleição, que no caso aqui eu acho que só pode o Alzemir, na minha visão aqui, assim, rapidamente. Então, só para te esclarecer e esclarecer os demais conselheiros, então, essa comissão nossa aqui agora será para melhoramento, sugestões de melhoramento, identificar os erros e acertos, né, que aconteceram na eleição passada, né, e também vai depender também dos dados encontrados, né, que foram guardados e preservados pela comissão que efetuou a eleição passada. Não será uma sabatina ou qualquer coisa parecida nesse sentido de CPI, por exemplo. Não será. Será para melhorar a próxima eleição, claro, sugestão do SEC. É isso, né, presidente? É isso aí. Então, agora para a comissão do Fórum de Conselhos Municipais. Quem quer participar? Deem os nomes, por favor. Travou aqui agora. Eu quero. Travou aqui, travou. Ficou todo mundo paradinho. Para a comissão, Sueli. Quem mais? Mais alguém para o Fórum de Conselhos Municipais? Só Sueli? Eu explico por quê, né? Porque eu já estou no Connect, então eu acho que, como diz a Lélia, eu sou nata. Acho Tá que bom? a Karen também estava nessa comissão, não? Nata da nata. Isso. A Karen, substituindo a Bia, também estava nessa comissão do... Mas ela decide se vai querer participar ou não. Mas eu não sei se ela está aqui ainda. Tô sim. Tá bom, Karen, desculpa. Do Conecta foi feita a eleição semana passada, né? Sim. Eu digo para a comissão que vai organizar o Fórum de Conselhos Municipais. Sim, estou sim. Tá. Então temos uma comissão, a Giana.
Temos a Sueli, Juliano, que é de Garopaba, Mariana e Karen, até esse momento. O fórum em Lages, cara. A Karen também é serrana, já tem 3 serranas aí? Ixi, lagiana é para lá ou para cá de Laje? Organizem em Lages a Né, conferência. Sueli? Para lá ou A gente é pra bom cá de nisso. Laje? A gente é bom nisso, vamos lá. Pessoal, temos 4 nomes até agora. Mais algum? Os demais conselheiros podem sempre contribuir com o que for preciso. Tá? Bom. Pessoal, mais alguma comissão para hoje? Já estão feitas. Foram 4 comissões hoje. Acho que está todas as comissões feitas. E a gente já pode encerrar a reunião. Ainda tem um item aqui sobre o relatório detalhado da Medalha Cruz de Souza e o relatório do processo sobre o salame colonial. A professora Lélia disse que está aguardando aí no parecer, né? Não, senhor. Prontinho. Tá pronto? Pessoal, querem ficar na reunião até 12h30, 1h da tarde, ou a gente passa para a semana que vem? Pode deixar. Mariana, dá licença, presidente. O parecer foi enviado essa noite, e agradeço aqui a Gisele que me socorreu, porque eu não achava o e-mail da Mariana. Eu acho que o correto é primeiro encaminhar à presidente da Câmara, ela lê e ela que apresenta à Câmara. Isso aí há ritos que nós não podemos pular. Então, só a Mariana que pode dizer se ele pode ser apresentado hoje ou não, tá bom, presidente? Mas já está na mão da presidente Mariana. Certo. A questão aqui é que já estamos ao meio-dia, já é meio-dia, tá? É só um comunicado, presidente, bem Sim, rapidinho, tá? Sobre a Medalha Cruz de Souza. Nós precisamos disparar os convites, né? Então, peço o auxílio de todos os conselheiros, né? E da secretária Gisele para enviar para o governador e os deputados e as pessoas e os órgãos que devem receber. Era isso que eu queria deixar. Com relação ao relatório, é só uma solicitação à secretária, né? Que a gente tem esse relatório e fique aberto à consulta, né? Foi a comissão que decidiu que seria importante, né, obter esse relatório e deixar à disposição dos futuros conselheiros, dos atuais e dos futuros. É só esse ponto. Obrigada. Muito obrigado. Gisele, o que era, Gisele? Fique à vontade. Sobre o relatório da Medalha Cruz de Souza, eu informo que aquele relatório automático do formulário Google, ele já está no processo desde quando a consulta pública encerrou, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou providenciar um relatório ainda mais detalhado, conforme a conselheira Sueli solicitou. Mas todos os documentos coletados, desde a construção da consulta pública, estão no processo. Outra coisa é sobre essa questão do... Está muito ruim teu áudio aí, Gisele. Oi, melhorou? Outra coisa é a questão dos convites. Eu já conversei com a Vitória, secretária da presidente, e também com a presidente Debatim, para o envio dos convites. Inicialmente não foi enviado pelo e-mail do conselho, porque eu vou esperar o primeiro passo de envio pela Fundação Catarinense de Cultura, através do gabinete, e depois desse movimento é que o Conselho vai enviar para o seu mailing. No entanto, o documento já foi compartilhado com os senhores e ele pode continuar sendo compartilhado. Oficialmente, ele vai sair a partir do gabinete, isso foi conversado também com a Ascom, e em seguida para todo o mailing que a gente tem no e-mail do Conselho. Era isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, Gisele. Gisele, presidente, eu quero uma consulta para a Gisele, que esse assunto eu até não falei para... E aí depois encerramos a reunião. Gisele, eu queria fazer uma pergunta. O vídeo que vai ser passado, nós estamos recebendo um apoio grande do NDTV, que reuniu uma série sobre o Cruz de Souza, e eles estão ajustando e fazendo atualizações e sendo... Como é que a gente chama? Compactando em até 6 minutos lá. Tá, e ali nós fizemos uma homenagem do Conselho à memória do J.B. Costa, a pessoa que a vida dedicou a representar a figura do Cruz de Souza. Eu queria lhe perguntar o seguinte, nesse convite não consultar talvez a Raquel, nesse convite não há necessidade de nós botar embaixo apoio institucional do ND, não há necessidade, né? Era só uma questão de eu entender. Não, conselheira Lélia, mas é importante também a senhora ter resgatado esse assunto, porque nós não recebemos oficialmente o vídeo,
Não, claro que não. O vídeo primeiro vem... É necessário que a AND emita, pode ser por e-mail, mas uma autorização de uso desse material. Não, ele já sabe disso. Isso aí já está tudo certo. Para que, se possível, né, essa autorização fosse para todos os eventos da medalha, se fossem necessários, não só nessa edição. Nesse final de semana, acho que até o prazo era até agora, esse final de semana, o diretor da televisão, Marcelo Campagnolo, encaminha como é que ficou compactado, e eu vou encaminhar primeiro a comissão da medalha. Se tiver ok, aí então nós finalizamos e eles vão mandar a documentação de autorização de uso e tudo mais. Isso aí já temos experiência, né? Toda a comissão tem experiência. Tá? Pode ficar tranquila. Pessoal, convocamos reunião na próxima semana para comissão. Não, tem o Alzemir Machado ali de Tem, professora, mas se eu não definir que na semana eu que vem também. tem reunião, a gente pode ficar até 1h30 da tarde tratando do resto dos assuntos. Eu tenho o moço Joinville sentadinho ali me esperando. Certo, então vamos fazer o seguinte, vamos dar a palavra para quem precisa falar, mas o restante da pauta passa para a semana que vem, tá bom, gente? Exato. Questão de ordem, presidente. Toda a pauta. Pessoal, com licença. Quem estava na frente para falar aqui? A Mariana. Bem Mariana, rapidinho. pode falar, Mariana. Só porque a professora Lélia me estou ali, né, e daí eu recebi, eu tô de acordo, só que, como eu falei para vocês, eu vou ter que pegar um ônibus a 1h. Então, eu acho que se a gente puder deixar para a semana que vem a Sim, vai tudo aprovação para do semana que vem. parecer, eu acho melhor. Vai Tá? tudo para semana que vem, tá bom? Nedir? Tá, a minha pergunta era exatamente essa, Mariana. Quando será conhecido o parecer? Semana que vem. Bom. Alzemir? Não, presidente, é só aí, com relação àquelas atrações lá culturais, né? Porque a Solange Adão, ela me perguntou se estava confirmado, né? Porque ela precisa também, ela tem outros convites, né? Em datas, né? Eu disse, olha, acredito que esteja, mas eu não posso te confirmar exatamente, né? Dizer sim, eu preciso saber quanto anda esse processo, que nós estamos hoje, dia 6, nós estamos há 18 dias, 3 semanas da medalha, eu preciso dizer para dar informação para ela, está agendado e agora é contigo. Veja que o que dependia da nossa parte já foi feito. Feito a tempo, inclusive, dentro do prazo que deram para a gente, né? Todos os pareceres, as justificativas, tudo certinho, e foi tramitado o processo. Aí está na tramitação. É financeiro, é presidência da FCC, tudo, passa por todos os setores ainda, jurídico, inclusive, para depois finalizar isso tudo. Não sei se a Gisele tem alguma informação a mais, além disso. Apenas para reforçar, os processos são o 3501 e o 3511, respectivamente. Eles já foram encaminhados, toda a documentação juntada ao processo, e a última vez que consultei já tinha, inclusive, passado pelo setor financeiro, deve estar na licitação. Certo, provavelmente está tramitando como deve ser, tá? Então, é provável que cumpra toda a tramitação a tempo. Carolina? Temos como confirmar esse processo de licitação, porque, como o presidente falou, não depende mais da gente, né? Rapidamente, mas é um assunto muito importante. Eu acho que a gente tinha que aprovar um pedido de informação sobre o edital Elizabeth Anderle, porque, assim, contar pelo prazo, eu acho que nós estamos correndo risco de perder um edital com o orçamento desse ano, porque se ficar... Já não tem mais condições esse ano, né? Já não vai ser orçamento, a gente não vai ter um edital. O recurso desse ano é devolvido e agora pedir recurso para o ano que vem para pagar o edital. Tá? Porque tem que sair o nome dos contemplados antes de 15 de dezembro para poder empenhar o recurso desse ano. Mas como não há prazo, perde-se esse recurso. Mas é importante pedir oficialmente esse... Porque ia comunicar, inclusive, a classe cultural, porque os conselheiros vêm sendo cobrados, vêm sendo perguntados, e a primeira e a segunda vez que a presidente de Batim esteve nas reuniões conosco, ela disse que os editais estavam no jurídico, e para mim ficou compreendido que o edital Anderle também, e que eles seriam lançados a seguir. No entanto, não foi lançado, então realmente tem alguma coisa que não ficou esclarecida, pelo menos a mim não chegou nenhuma informação de que o Anderle não sairia esse ano,
Porque se não sai esse ano, significa que o dinheiro não foi utilizado. Vamos ter 2 Underlis o ano que vem? Mesmo que ele saia esse ano, já não há mais tempo hábil para usar os recursos desse ano. Por isso é importante fazer esse pedido. Eu acho que a Câmara de Legislação e Norma pode fazer esse questionamento com a Carolina, né? Enviar uma minuta do ofício para a Gisele, já mais ou menos previamente pronta, para a Gisele formatar e encaminhar. Tá? É importante a gente ter isso por escrito, até para justificar para a sociedade civil e dar respostas que eles pedem sempre. É isso que eu queria perguntar, presidente. Não tem um prazo estipulado? Não tem até... Os abertos não dá para ouvir nada. Pronto. Conseguiu? Sim, pode falar, Sueli. Tá. Não existe um prazo delimitado para que esses editais sejam lançados? Se não há, a gente tem que sugerir. Não, outra coisa é importante, não há um relatório, a gente não recebe o relatório desses editais? Sobretudo o Underly, nós fazemos o Underly, tá? Não esqueçam disso. É o conselho que faz o Underly. Metade da comissão que organiza o Underly é conselheiro. Então, se alguém está deixando a desejar, é o conselho, sobretudo sobre o edital Elizabeth Underly, tá? E nós, nós não precisávamos nem dar relatório, pedir relatório do Underly. Nós é que temos que dar relatório do Underly. Tá? Mas a COA que... Eu queria só Está sabendo disso? A COA. A COA tem a responsabilidade de saber e nos informar. Eu gostaria de aproveitar para registrar que eu me candidatei para a COA, teve toda uma manobra que aconteceu dentro da nossa comissão, da nossa plenária, aliás, para que eu não ficasse como titular e ficasse como suplente. E hoje nós temos essa aí, falta de resposta, falta de edital, e vamos morrer na praia sem edital lançado. Vou colocar como pauta da próxima semana. Próxima reunião, próxima semana pauta. E aí eu peço para os membros da COA para organizar esse relatório para apresentar para a gente. Eu acho que nem precisa relatório para a fundação. Se tratar do Underly mesmo, não precisa. É nós que temos que nos preparar para responder as perguntas internas, tá? Eu digo isso porque eu já organizei muitos editais da Elizabeth Underly, e depois vinha com metade da comissão era Conselho Estadual de Cultura, e no final do ano o Conselho lascava o pau dizendo que não sabia nada do edital, mas é o Conselho que organiza o edital, entendeu? Então, e eu lembro da eleição, quando terminou a eleição, eu indiquei para que os conselheiros que fizessem parte da comissão terem atenção, porque fazem parte da comissão, são corresponsáveis pelo edital, e se houver falhas ou qualquer situação, que sejam reportadas a esse conselho. Item da pauta para a próxima reunião. Pessoal, finalizamos a reunião, tá? Já passou da hora. Próxima semana temos já esses 2 itens de pauta preparados, e os membros da COA, se puderem já trazer um relatório sobre o andamento do processo, agradeço. Tá bom, gente? Um abraço a todos, muito obrigado. Bom almoço. Um abraço a todos. E obrigada. Tchau. Cumprimentos a todos. Tchau. A próxima semana tem reunião, Luiz Nilton. Semana que vem.